Na liderança, o Goiás venceu o confronto direto com o Sport por 3-0 na noite desta sexta-feira e assumiu a ponta na tabela da Série B, pelo menos até o complemento da 8ª rodada. O Wellington, Marcão, que é o artilheiro da competição agora com 5 gols, e Luiz Henrique marcaram para o time esmeraldino na Serrinha, em Goiânia. Já o Leão da Ilha amarga a 3ª derrota consecutiva no torneio. O Goiás chega a 17 pontos e vai ganhando 2 posições, agora em primeiro na tabela. No entanto, o Verdão terá que secar Santos e América Mineiro, que ainda jogam. O próximo compromisso esmeraldino é contra o Mirassol no dia 11 de junho. Já o Sport estaciona nos 12 pontos e ocupa o 6º lugar, mas ainda pode ser ultrapassado. O Leão volta a campo contra o Paysandu no dia 10. Na tabela de classificação nós temos o Goiás em primeiro com 17, Santos em segundo com 15, América Mineiro em terceiro com 15, Ceará em quarto com 15. Fora do G4, Avaí na 5ª colocação com 13, Sport na 6ª com 12, Coritiba na 7ª com 11 e Mirassol na 8ª com 11. Lembrando que Goiás, Ceará, Sport e Coritiba já completaram seus jogos desta rodada, porém o Sport tem um jogo a menos. E o Sport parece que vive seu pior momento na temporada, né? Perdeu do Avaí, perdeu do Ituano e perdeu do Goiás pela Série B do Brasileiro, no caso Ituano, Avaí e Goiás. Depois perdeu para o Atlético Mineiro, um dos 2 jogos pela Copa do Brasil foi eliminado, e perdeu da equipe, vergonhosamente, da equipe do Fortaleza por 4-1 na Arena Pernambuco e foi eliminado da Copa do Nordeste. Ou seja, nos últimos 6 jogos do Sport, o Sport venceu apenas um jogo. Talvez tenha sido o melhor jogo do Sport na temporada, que foi a vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro dentro da Arena Pernambuco, né? Então, nos últimos 6 jogos, o Sport tem 1 vitória e 5 derrotas. 5 derrotas. E a derrota de ontem para a equipe do Goiás acabou sendo um pouco pesada, né? O Sport, tudo bem que o Sport até poderia não vencer o jogo. O Goiás até poderia ter sido merecedor da vitória, como foi. Mas 3-0 acabou sendo bem pesado. O grande problema de ontem foi o seguinte. O Sport ele teve em determinados momentos, digamos assim, não foi só um, o domínio da partida, né? Tocando mais a bola, pelo menos envolvendo a equipe do Goiás no toque de bola, né? Eu achei que o Sport, nesse sentido, ele fez um bom futebol, de envolver o Goiás no toque de bola, né? O problema do Sport é que o Sport não finalizou. Eu estou tentando me lembrar aqui de finalizações do Sport ontem. Teve uma finalização que o Tadeu, o goleiro do Goiás, fez uma grande defesa e só me lembro dessa. Depois no finalzinho teve, eu não sei se isso pode contar como finalização, porque um jogador do Sport cruzou a bola e o Vini Farias, em vez de dar de cabeça, deu com o peito e a bola saiu, né? Ou seja, ele perdeu um gol feito, perdeu um gol. Era só ele baixar um pouco a cabeça e dar de cabeça que a bola entrava, gente. Que o goleiro Tadeu já estava totalmente vencido no lance. Nesse momento estava 2-0 para o Goiás. O Sport faria o 2-1, digamos. E aí o Goiás ia ficar segurando o jogo e o Sport perderia o jogo por 2-1. Uma coisa é você perder um jogo por 2-1 na casa do adversário. Outra coisa é você tomar um 3-0. A derrota já cria uma proporção totalmente diferente, né? Então o Sport tomou o 3-0 após essa perda deste gol do Vini Faria, né? Então, olha só. Ontem não jogaram o Barleta, não jogou o Zé Roberto, não jogou o Felipe, não jogou o Alan Ruiz. O Barleta porque se machucou no treino e não pôde jogar. O Zé Roberto e o Alan Ruiz porque foram expulsos contra o Avaí e o Felipe por questões contratuais com o Goiás, né? Ele não podia enfrentar o Goiás. Então, o Sport perdeu 4 jogadores com status de titular. E aí entrou o Fabinho, entrou o Fabinho, entrou o Fábio Matheus. Quem mais entrou, cara? Entrou o Dalbert no lugar do Felipinho. Tem essa também. O Felipinho também não jogou, porque estava machucado. Entrou o Dalbert, mas o Dalbert até que fez uma partida boa, né? Resumindo, alguns jogadores do banco de reserva entraram e não, digamos assim, elevaram o nível do time o suficiente para uma vitória, né? Porque assim, o Sport, eu já falei aqui em outros vídeos que o Sport tem 11 titulares e mais 3 ou 4 titulares no banco.
Quem são esses 3 ou 4 que estão no banco que também têm status de titulares? Um Alan Ruiz da vida, um Zé Roberto, um Barleta e um Fábio Matheus. O resto é muito fraco. O Tite Ortiz entrou e não jogou bem. O resto é muito fraco, gente. Esse Vini Faria é horrível. Horrível. Meu Deus do céu. Aonde foram buscar esse jogador, cara? O Sport perdeu o Arthur Kaique ainda no começo desse ano, porque o Arthur Kaique não estava indo bem. O Arthur Kaique acabou indo para o Criciúma. E o Sport buscou nesse Vini Faria uma solução barata, digamos, para substituir o Arthur Kaique. Cara, eu prefiro o Arthur Kaique. Seria melhor se o Arthur Kaique tivesse continuado no Sport do que esse Vini Faria, né? Resumindo, gente, o Sport ontem perdeu o jogo. Foi merecedor da derrota, apesar de que eu acho que o Sport em determinados momentos jogou até bem, mas foi merecedor da derrota. As expulsões do Zé Roberto e do senhor Alan Ruiz no jogo contra o Avaí voltaram a prejudicar o Sport ontem, que o Sport ficou sem peça de qualidade no elenco. Essa aqui é uma realidade. A gente tem que lembrar que o Sport é um time que estava passando por problemas financeiros muito grandes e que o Yuri Romão vem tentando aí conseguir levantar o clube, trazendo patrocínios, e contou com a sorte do adiantamento do dedo da Liga Forte União, né? A Liga Forte Futebol, Forte União, enfim. O Sport contou com um adiantamento de uma parte desse dinheiro para poder fazer contratações, como Gustavo Coutinho, Romarinho, o próprio o Christian Barleta e tantos outros, né? Que o Sport foi lá e comprou. Teve outro jogador que o Sport comprou. O goleiro, o Thiago Couto e tal. Enfim, eu não vejo o elenco do Sport ruim. Não vejo. O elenco do Sport não é elenco para estar como está na tabela. Nesse momento, nós estamos a 5 pontos do líder. Tudo bem que o Sport tem um jogo a menos, mas estamos a 5 pontos do líder. Já estamos nos distanciando, mesmo com o jogo a menos. O Goiás é o líder, o Santos ainda vai jogar, não é? E começa a complicar a situação do Sport. O Sport tem que voltar a vencer imediatamente. E o próximo jogo do dia 10, ou seja, Mariano Souza tem de hoje, dia 1, os jogadores estão de folga e tal, mas Mariano Souza tem de hoje, dia 1, Mariano Souza tem de hoje até o dia 10 para organizar esse time e os jogadores voltarem a ganhar uma certa moral. Porque o Sport vai precisar vencer o Paysandu no dia 10 na Arena Pernambuco. É segunda-feira agora. A outra, vamos passar mais de uma semana sem futebol pela equipe do Sport Clube do Recife. E o elenco precisa dar resposta. Porque já são 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B, uma eliminação na Copa do Nordeste, tomando um 4-1 e uma eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Portanto, chegou a hora de dar a resposta. O elenco tem que chamar a responsabilidade e Mariano Souza tem que organizar esse time, porque assim não dá, né, gente? Nós temos um elenco bom o suficiente para pelo menos subir entre os 4 e quem sabe subir como campeão também. Vamos ver, né? O Sport somou ontem a sua 8ª derrota na temporada. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreva no canal. Tchau!